Fala, rapaziada, beleza com vocês? Eu sou o Caleb, sejam bem-vindos ao Vício no Fute. E bom, galera, no vídeo de hoje eu vou trazer mais um vídeo sobre os maiores campeões de um determinado campeonato, né? Só que eu acho que todo mundo conhece a Copa do Brasil. A Copa do Brasil com certeza é a segunda maior competição aqui do Brasil, né? Tendo até campeões inusitados como Santo André, Juventude Criciúma e Paulista de Jundiaí, né? Mas é uma competição muito interessante, né? Então hoje eu vou trazer para vocês os maiores campeões dessa competição, beleza? Então, bora pro vídeo! E bom, galera, bora começar o nosso vídeo, né? Começando, é um top 5 que eu vou trazer para vocês, um top 5 dos maiores campeões, beleza? Então, em quinto lugar, a gente tem o Flamengo, galera. Eu vou colocar o Flamengo aqui em quinto, né, como o maior campeão, por conta que ele conquistou seu terceiro título depois que o Corinthians. Então o Flamengo está em quinto porque ele conquistou só o seu terceiro título depois que o Corinthians. Beleza? Então o Flamengo começou essa sua jornada de títulos em 1990, quando eles pegaram o Goiás na final, né? Só que apesar de ter sido o Goiás, o Flamengo em casa ganhou de 1-0 do Goiás e no jogo de volta lá na casa do Goiás foi 0-0. Assim o Flamengo se consagrou campeão da Copa do Brasil. Beleza? Em 1990 foi a segunda edição, eu acho, da Copa do Brasil, porque a primeira foi em 1989. Então, um ano depois o Flamengo já era campeão da Copa do Brasil. Depois já se passaram 16 anos desde a sua primeira conquista, né, e o Flamengo conquista o seu bicampeonato em cima do seu arquirrival, o Vasco, né? Então foi um clássico na final, né? Foi Flamengo e Vasco na final da Copa do Brasil, e no jogo de ida, né, lá na casa do Flamengo foi 2-0. Então o Flamengo já tinha uma vantagem para o jogo de volta contra o Vasco lá no São Januário. Beleza? E na casa do Vasco, né, o Vasco não conseguiu marcar nenhum gol e o Flamengo ganhou de 1-0, terminando 3-0 no agregado e se consagrando bicampeão da Copa do Brasil. O seu último título aconteceu em 2013, né, que com certeza essa época de 2012, 13 foram uma das piores épocas assim de Palmeiras e Flamengo, né? Mas em 2013 o Flamengo conquistou seu tricampeonato em cima do Atlético Paranaense. Sim, o Atlético Paranaense chegou na final da Copa do Brasil, beleza? E no primeiro jogo, que foi na casa do Atlético, terminou em 1-1, né? Um empate de 1-1 com o Flamengo. E depois no jogo de volta, na casa do Flamengo, o Flamengo meteu 2-0 em cima do Atlético, terminando 3-1 no agregado, se consagrando tricampeão da Copa do Brasil. Até hoje o Flamengo não conquistou mais nenhum título, mas atualmente nessa edição de 2020 eles estão na semifinal, porque eu só não lembro com quem que eles estão jogando, né, que eles vão jogar na semifinal, mas eles estão na semifinal da Copa do Brasil de 2021, beleza? Agora bora pro nosso quarto lugar, que a gente tem o Corinthians, galera. Sim, o Timão tá em quarto lugar como o maior campeão, né? E os seus títulos, ele, apesar de ter 3 títulos igual ao Flamengo, ele conquistou seus 3 títulos primeiro do que o Flamengo. Então isso aí já muda bastante essa questão, beleza? O primeiro título do Corinthians foi 5 anos depois do primeiro título do Flamengo. Em 1995, o Corinthians conquistou o seu primeiro título da Copa do Brasil em cima do Grêmio, sendo o primeiro jogo terminando em 2-1 na casa do Corinthians e depois no jogo de volta na casa do Grêmio 1-0 para o Corinthians. Então o Corinthians ganhou as duas partidas, terminando 3-1 no agregado, né, e se consagrando bicampeão não, né, se consagrando campeão em 1995 da Copa do Brasil, né. Depois de alguns anos depois
eles jogaram a final em 2002 contra um time inusitado, né? Que é um time aqui do DF, galera. O Brasiliense. Sério, o Brasiliense chegou na final da Copa do Brasil e jogou contra o Corinthians. E ele deu trabalho, galera, porque olha isso. No jogo de ida, na casa do Corinthians, terminou 2-1 para o Corinthians. Isso porque o Corinthians conseguiu virar do Brasiliense, né? Então estava 1-1 e aí o Corinthians marcou mais um gol, terminando em 2-1 para o Corinthians. E no jogo de volta aqui no DF, né? Que no caso foi na casa do Brasiliense, terminou em 1-1. Então só para vocês verem que o Brasiliense não deu mole, terminando aí 3-2 no agregado. Então o Brasiliense tinha chance sim de conquistar, né? Já que ele tinha a vantagem dos gols fora de casa no jogo de ida contra o Corinthians. Só que eu acho que nessa época não valia mais os gols fora de casa. Beleza, galera? E com esse título, né, jogando contra um time inusitado, né, eles voltaram a conquistar o campeonato em 2009, né, quando eles pegaram o Internacional na final, né, e no jogo de ida, né, lá na casa do Corinthians, terminou 2-0 para o Corinthians. Então, novamente, eles já tinham uma vantagem enorme contra o Inter, lá na casa do Inter. Beleza? Só que no jogo de volta, o Inter deu trabalho, galera. Terminou em 2-2 para o Corinthians. Ok? Então foi um empate, terminando 4-2 no agregado. Né? Só que esse 2-2 aí, né, significa que o Inter realmente queria conquistar, né, a Copa do Brasil de 2009. Beleza? Então, esses foram os 3 títulos do Corinthians, né? 1995, 2002 e 2009. Agora, bora entrar no top 3 do maior campeão, né? E eu acho que vocês já devem saber, né, galera? Olha, tem muitas cenas dele aqui no meu cenário. Eu estou usando a camiseta dele, olha, né? Que é o Verdão, né, galera? O Palmeiras é o 3º maior campeão da Copa do Brasil, conquistando 4 vezes, né, sendo tetracampeão da Copa do Brasil. O Palmeiras já foi campeão em 1998, quando jogou contra o Cruzeiro, né? E olha isso, galera. No jogo de ida, né, que no caso foi na casa do Cruzeiro, o Palmeiras acabou perdendo de 1-0 para o Cruzeiro, galera. Então, meu Deus, olha que desvantagem, né? Fora de casa já perdeu de 1-0, né? Só que eles tinham que aproveitar o jogo de volta, né? Porque era na casa deles, né, galera? No caso, na casa do Palmeiras. E no jogo de volta, o Palmeiras representou e marcou 2 gols, terminando 2-1 agregado para o Palmeiras, e ele se consagrou campeão da Copa do Brasil de 1998. Beleza? Depois se passaram muitos e muitos anos, e quando o Palmeiras estava naquela época difícil, em 2012, né? Eu acho que foi uma das piores épocas do Palmeiras. Em 2012, mesmo assim, chegaram na final da Copa do Brasil contra o Curitiba. No jogo de ida, na casa do Palmeiras, terminou em 2-0 para o Palmeiras. Então, ele também já tinha uma vantagem enorme para o jogo de volta contra o Curitiba, que terminou em 1-1. Então, no agregado, foi 3-1 para o Palmeiras, se consagrando bicampeão da Copa do Brasil. Depois, em 2015, teve aquela final histórica contra o Santos, né? No caso, um clássico na final da Copa do Brasil, né? Santos e Palmeiras. E no jogo de ida, na casa do Santos, novamente o Palmeiras perdeu. E foi de 1-0 igual em 1998. Então, eles já tinham a desvantagem, né? Porque perderam de 1-0 para o Santos, né? Fora de casa. E eu acho que na estreia do Allianz Parque, né, o Palmeiras ganhou de 2-1 do Santos e assim foi para as penalidades máximas. Então o Palmeiras conseguiu fazer história, né, e marcou e fez 2-1 em casa, né, terminando em 2-2 no agregado e indo para os pênaltis. Né, e eu acho que todo mundo lembra daquela cena histórica do Fernando Praz batendo aquele pênalti e marcando, e o Palmeiras se consagrando tricampeão da Copa do Brasil, terminando 4-3 nos pênaltis. Então foi histórico essa final aí de 2015, né, um grande título para o Palmeiras, né, e
Atualmente, o Palmeiras é o atual campeão da Copa do Brasil. Né, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ainda não teve a final da Copa do Brasil de 2021, também nem aconteceu a semifinal, né, então, por enquanto, o Palmeiras ainda é o atual campeão. Né, ele conquistou o seu tetracampeonato em 2020, né, quando pegou o Grêmio na final, que o Grêmio é um baita de um clube que sempre está chegando na final. Né, e eu acho que todo mundo sabe, galera, de que se o Grêmio conquistasse esse título, ele iria se igualar ao Cruzeiro como o maior campeão, né, galera? Então, na final, na casa do Grêmio, o Palmeiras ganhou de 1-0 com aquele gol de escanteio do Gustavo Gomes, né, que ele meteu só a cabeçada pro gol. Então, terminou em 1-0 pro Palmeiras logo no jogo de ida. E no jogo de volta, né, foi Palmeiras 2-0 no Allianz Parque, né, galera? Então, foi o gol do Gabriel Menino e do Wesley, né, dois caras da base. Então, isso foi incrivelmente top, né? Porque com esse título, o Palmeiras conquistou a sua tríplice coroa em 2020, né? Com certeza foi um dos melhores anos pro Palmeiras, né, galera? Agora, galera, meu Deus, olha o tempo do vídeo, né? Bora agora pro segundo maior campeão, né? Que eu já até dei um spoiler, né? Que é o Grêmio, né, galera? O Grêmio tem 5 títulos de campeonato brasileiro, olha, da Copa do Brasil, sendo o primeiro deles na primeira edição da competição em 1989, quando venceram em cima do Sport, na final. No jogo de ida, né, na casa do Sport, terminou em 0-0, e no jogo de volta, na casa do Grêmio, 2-1 para o Grêmio. Então, o Grêmio ganhou aí de 2-1 em cima do Sport, se consagrando campeão da Copa do Brasil. Né, ele foi o primeiro campeão da Copa, né? Em 1994, o Grêmio pegou o Ceará na final, né? E nessa final foi uma final bem difícil para o Grêmio, porque no jogo de ida na casa do Ceará terminou em 0-0, e no jogo de volta, né, na casa do Grêmio, foi 1-0 para o Grêmio. Então terminou aí no total, em tudo, 1-0 para o Grêmio. Então a final aí bem inusitada, né? Em 1997, o Grêmio pegava o Flamengo na final. E sério, galera, olha o que aconteceu. Na casa do Grêmio, o Grêmio empatou em 0-0 com o Flamengo. E lá na casa do Flamengo, terminou em 2-2. Então, uai, não era para ir para os pênaltis? Galera, sim, nessa época valia os gols fora de casa. Então, como foi na casa do Flamengo, o Flamengo marcou 2 gols e o Grêmio marcou 2 na casa do Flamengo, o Grêmio se consagrou campeão, galera. Meu Deus do céu, olha isso, né? Então, os gols fora de casa realmente valiam, né? Então, o Grêmio se consagrou tricampeão em 1997. Já em 2001, o Grêmio pegou o Coringão da Massa na final, né? E na casa do Grêmio terminou em 2-2, né? Um empate aí bem bem normal para os dois clubes, né? Porque eles são grandes clubes aqui no Brasil, né? O Grêmio e o Corinthians. Então terminou em 2-2. E lá na casa do Corinthians terminou em 3-1 para o Grêmio, galera. Terminando aí 5-3 no agregado. Olha que resultado. 3-1 na casa do Corinthians, galera. Olha que humilhação. Né? Depois, o seu último título de campeonato brasileiro foi em 2016, quando pegaram o Atlético Mineiro. Né, o Atlético Mineiro, que nessa época não é igual hoje, né, com Arana, Hulk, né, e também um monte de estrelas, né, Nátio Fernandes. Né, nessa época o Atlético ainda era meio assim, né, meio bambo, né, então não era um grande clube ainda. Né. Mas na final, na casa do Atlético, já terminou 3-1 pro Grêmio, então o Grêmio já tinha vantagem enorme, né, por conta que eles marcaram 3 gols fora de casa. Né, e na casa do Grêmio terminou em 1-1, sendo assim 4-2 no agregado. Né, então o Grêmio se consagrava pentacampeão da Copa do Brasil. Beleza, galera? E agora eu vou falar para vocês o maior campeão, que é o Cruzeiro, galera. Sério, o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil, sendo o seu primeiro título em 1993, né? O Cruzeiro que atualmente faliu, né, galera? Meu Deus do céu, porque olha isso, eles estão quase na zona de rebaixamento desse ano, então eu acho que todo mundo já sabe que
o Cruzeiro vai para a Série C, né, galera? Porque eles deram uma decaída enorme, né? Só que em 1993, justo contra o Grêmio, meu Deus, o Grêmio ama ganhar a Copa do Brasil, né? Então, em 1993, no jogo de ida, né, na casa do Grêmio, terminou em 0-0. E no jogo de volta, na casa do Cruzeiro, foi 2-1 para o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro se consagrava campeão da Copa do Brasil. Já 3 anos depois, em 1996, o Cruzeiro chegava a mais uma final. E era contra o Palmeiras, galera. No jogo de ida, né, na casa do Cruzeiro, terminou em 1-1, né, então foi um empate. E na casa do Palmeiras, o Palmeiras perdeu de 2-1 para o Cruzeiro, terminando aí 3-2 no agregado, galera. Então o Palmeiras, eu acho que essa foi a única final que o Palmeiras chegou na Copa do Brasil e perdeu. Beleza? Foi a única final que o Palmeiras perdeu aí na Copa do Brasil. Né? Já 4 anos depois, o Cruzeiro chegava a mais uma final e era contra o São Paulo, né? Muita gente zoou o São Paulo por eles não terem Copa do Brasil e foi por conta dessa final. Na casa do São Paulo, terminou em 0-0 contra o Cruzeiro e lá na casa do Cruzeiro, novamente, um resultado de 2-1. Então já eram 3 finais seguidas com resultado no jogo de volta 2-1 para o Cruzeiro. Então, essa foi a única final que o São Paulo chegou, né? E o São Paulo até hoje não tem uma Copa do Brasil, né, galera? Então, o Cruzeiro aí ganhou de 2-1 em cima do São Paulo. Já em 2003, 3 anos depois, o Cruzeiro chegava na final contra o Flamengo. Flamengo que no ano seguinte, né, em 2004, iria perder de 4-2 para o Santo André, né, galera? Mas em 2003, no jogo de ida na casa do Flamengo, terminou em 1-1. E no jogo de volta, o Cruzeiro ganhou de 3-1 em cima do Flamengo, terminando aí em, deixa eu ver, galera, calma, pensando, 4-2 o resultado final. Já em 2017, novamente o Cruzeiro pegava o Flamengo na final, terminando aí em 1-1 no jogo de ida na casa do Flamengo. E no jogo de volta, terminou em 0-0, indo para os pênaltis. Beleza, galera? Indo para os pênaltis, na casa do Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou de 5-3 nos pênaltis e se consagrou pentacampeão da Copa do Brasil, né, galera? E no ano seguinte, 2018, teve aquela final lá cruel contra o Corinthians, né? Em 2018, o Cruzeiro ganhou de 1-0 em casa, em cima do Corinthians. E depois, na casa do Corinthians, ganhou de 2-1 em cima do Timão. Então, terminando em 3-1 aí no agregado. Beleza, galera? Mas esse foi o vídeo que eu espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo, hein?